Oi gente, tudo bem? Aqui é o Alex. Seja muito bem-vindo ao A2 Aprendendo a Aprender, que é o meu novo curso sobre aprendizagem autodirigida. Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre o que eu entendo por aprendizagem autodirigida. Vou contar alguns dos conceitos e dos métodos básicos que eu apresento no A2, porque a ideia desse vídeo é que somente com o que você vai ver aqui você já possa ter uma introdução sobre esse tema e que você já possa começar a praticar aprendizado autodirigido na sua vida. Antes de chegar nos conceitos e o que é aprendizagem autodirigida, o que não é, eu quero te contar um pouquinho sobre quem sou eu, quem é essa pessoa que está falando aqui com você, porque a minha história tem muito a ver com esse tipo de aprendizagem já desde muito cedo. Eu, desde quando era pequeno, nasci no interior de Minas Gerais e eu já gostava muito de aprender, mas eu gostava de aprender as coisas que me interessavam, as coisas que me encantavam. E essas coisas, elas não estavam muito dentro do currículo escolar. Geralmente elas estavam fora das grades curriculares e eu acessava essas coisas por meio das pessoas com as quais eu convivia, por meio dos recursos que estavam na minha disposição. Eu lembro que eu tinha acesso à conexão de escada desde cedo, né? Aquela conexão que você tinha que esperar o final de semana para se conectar. E eu adorava participar e ficar interagindo com as pessoas. Na época tinha o Orkut, né? Peguei o Orkut nessa época e eu aprendia muito naquele espaço, muito nos fóruns, né, de discussão que aconteciam lá, e os temas que eu me interessava naquela época eu conseguia dar vazão através da internet. Eu fui crescendo, fui virando adolescente, jovem, entrei na faculdade e nesse momento eu descobri, embora eu não tenha feito faculdade de pedagogia, comecei a descobrir uma série de iniciativas educacionais e de pedagogias e de formas de se conceber educação que eram muito diferentes daquelas com as quais eu tinha me acostumado, com o que eu achava que era educação. E foi nesse momento que eu descobri a Escola da Ponte, em Portugal, uma experiência muito famosa no Brasil, do Zé Pacheco, e descobri também vários outros casos que me inspiraram muito a querer estudar esse campo mais a fundo. E na época eu trabalhava dentro da faculdade, eu era do DA, do diretório acadêmico, e a gente queria revolucionar o curso e fazer uma educação diferente lá, e aí por isso que eu tomei contato com essas experiências todas. Foi um período de muito encantamento em relação a todas essas novas experiências. Chegando um pouquinho mais à frente no tempo, eu me formei, mudei para São Paulo, onde eu morei durante 8 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei esse interesse por educação, por aprendizagem e novas formas de pensar a aprendizagem ficou ainda mais forte para mim. E eu comecei a me perguntar, embora eu tenha me formado em administração pública na graduação, eu comecei a me perguntar, mas será que tem uma contribuição que eu posso dar para esse campo, né, que me encanta tanto? E aí eu comecei a ficar com muita vontade de pesquisar esse tema mais a fundo, e foi quando eu descobri que hoje é um grande amigo, que é o André Gravatar, e ele me apresentou a ideia do doutorado informal, que é um processo de pesquisa independente e que, embora você não esteja dentro da academia, dentro da universidade, você faz uma pesquisa profunda, uma pesquisa sistematizada dentro de um campo de interesse seu, uma jornada de aprendizado. E ele estava fazendo isso com outras pessoas, ele estava nomeando o processo de pesquisa dele como doutorado informal. Quando ele me contou isso, eu fiquei alucinado, fiquei muito com vontade de fazer isso também, de me colocar como cobaia dessa experiência também. E foi o que eu fiz. Em 2014, eu criei uma campanha de financiamento coletivo chamada Educação Fora da Caixa, e nessa campanha eu pedi às pessoas para me darem dinheiro, literalmente, para eu conseguir me sustentar e sustentar o desenvolvimento desse projeto de pesquisa ao longo dos anos seguintes. Então, entre 2014 e 2016, eu fiz esse processo de doutorado informal e eu lancei 2 livros como resultados desse percurso. Um deles se chamou Kit Educação Fora da Caixa e o outro Doutorado Informal. E nesses livros eu relato o que eu consegui desenvolver nesse período, casos que eu visitei, projetos que eu participei, entrevistas que eu fiz, autores e referências que eu li e me aprofundei. E nesse processo eu consegui começar a desenvolver a minha visão de educação, a minha visão de aprendizagem, muito baseada no que logo depois eu fui descobrir que tinha
tinha nome, que é aprendizagem autodirigida. E aí, quando eu descobri esse termo, que foi mais ou menos nessa época aí, 2016, né, logo depois da publicação desse segundo livro, eu fiquei também encantado, entendi o que eu estava fazendo, finalmente, ao longo desse tempo todo. Eu estava aprendendo a partir do que era importante para mim, buscando os recursos e as pessoas que poderiam me ajudar nesse processo. E aí, eu traduzi um livro do Blake Bowles, que é um cara, depois me tornei amigo dele, que é um norte-americano que fala muito sobre aprendizagem autodirigida. O livro dele, A Arte da Aprendizagem Autodirigida, está traduzido para o português, e a gente também disponibilizou para download gratuito. E aí, a partir desse momento, fui tomando um pouco mais de consciência a respeito desse tipo de prática de aprendizado e comecei a criar vários projetos ao longo dos anos para conseguir materializar essa visão de aprendizagem que eu tinha pesquisado no livro, que agora estava ganhando cada vez mais corpo. Depois disso, eu comecei a criar esses projetos e, criando esses projetos, eu fui tendo as minhas primeiras experiências com comunidades de aprendizagem autodirigida, que são espaços que são focados nesse tipo de aprendizado e que reúnem pessoas, cada um com o seu processo, cada um com a sua jornada, ou aprendendo um tema comum. E eu comecei a facilitar essas comunidades, comecei a me experimentar nesse lugar e criei vários projetos ao longo do tempo, como a Multiversidade, o ALC São Paulo, o Desaprender, que foi dentro do One College Brasil, que foi uma spin-off do One College nos Estados Unidos, e fui participando, criando esses projetos, sempre com outras pessoas envolvidas, com parceiros, com amigos, e essas experiências foram muito importantes para eu começar a entender não só como que se aprende dessa forma, não só na teoria o que isso significa, mas também como que a gente pode ajudar e apoiar outras pessoas, a criar os seus próprios percursos de aprendizagem autodirigida. Depois de empreender esses projetos e entender melhor o meu lugar, como facilitador e apoiador da aprendizagem autodirigida de outras pessoas, eu comecei cada vez mais a querer me posicionar como alguém que fala sobre esse assunto, que pode ajudar organizações, ajudar empresas, ajudar pessoas, indivíduos a praticar o que eu entendo por aprendizagem autodirigida. Porque esse é um tema bastante não difundido, bastante difícil de encontrar informações sobre isso em português ainda. No meio acadêmico tem um pouco, mas agora na internet, enfim, de outras formas em português ainda não tem tanta coisa a respeito. Então, por ser um tema novo, eu comecei a me perceber nesse lugar de ser um pioneiro na divulgação, na disseminação da aprendizagem autodirigida aqui no Brasil. E com o tempo também escrevi alguns outros livros, alguns outros e-books a respeito desse tema. Quase todos você consegue baixar lá no meu site, que é alexbretas.com, de maneira totalmente gratuita. E aí, então, veio a pandemia, que pegou todos nós de surpresa e ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Até hoje a gente não sabe muito bem. E quando, um pouco antes da pandemia começar, em março de 2020, um pouco antes disso eu já estava com um sonho de fazer um programa online, que seria uma comunidade de aprendizagem autodirigida, mas para mais pessoas, com maior alcance, de uma maneira mais estruturada. E aí eu me preparei para isso, veio a pandemia. Antes, na verdade, eu pensava de ser um programa híbrido, com momentos presenciais e momentos online, mas aí veio a pandemia e eu achei melhor fazer tudo online mesmo, até porque não tinha muito jeito. E aí nasceu, então, o MOL, que é um programa que até hoje eu tenho feito, tenho sustentado, que é uma comunidade de aprendizagem autodirigida. Na sua primeira edição teve mais de 190 pessoas participando e agora na sua segunda edição, o MOL Academy, que é focado na formação de pessoas que vão ser facilitadores, facilitadoras desses outros espaços de comunidade. A gente teve mais ou menos a participação de umas 90 pessoas. Então tem sido um processo incrível, de muito aprendizado, de muita experiência, de muita experimentação. Eu tenho um time junto comigo de pessoas maravilhosas que são tutores e tutoras do MOL, e a gente está construindo essa rede cada vez mais no Brasil de pessoas que se interessam por esse tema e que querem aprender dessa forma e praticar a educação desse outro jeito.
Mais recentemente, chegando agora já nos dias atuais, eu comecei a perceber que eu não conseguia ainda sistematizar, não havia conseguido ainda sistematizar todo esse conhecimento que eu estava construindo ao longo desses anos, pesquisando, praticando, experimentando, comigo mesmo e com outras pessoas, aprendizagem autodirigida, e eu fiquei com vontade de começar a estruturar isso num corpo mais coerente de conhecimentos, e com isso nasceu então o que você está vendo aqui agora, que é o A2, Aprendendo a Aprender, que é a primeira vez, na verdade, que eu faço esse movimento de sistematização mais profunda, mais estruturada do conteúdo, do conhecimento que eu tenho buscado e que eu tenho criado nessa área nos últimos 7 anos, mais ou menos. E aí, depois dessa história toda, dessa contação de causa aqui, eu quero te contar por que eu resolvi criar o A2, por que isso é importante para mim e que eu acho que é importante também para outras pessoas. O A2, ele parte de uma visão, já a gente vai chegar um pouco mais em detalhes nisso, da aprendizagem autodirigida como eu posiciono ela, mas ele parte de uma visão que entende o aprendizado autodirigido como uma ferramenta de criação de futuro, como uma ferramenta para você não só se manter atualizado com as tendências, com o que está acontecendo no mundo, mas para você conseguir antecipar isso e criar você mesmo os futuros desejáveis que você almeja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, a partir dessa postura como um aprendiz autodirigido. E eu acho que isso é muito importante porque eu vejo algumas pessoas do ramo do aprendizado por aí dizendo muitas vezes, você precisa aprender para você se manter atualizado, você precisa aprender para você não ser soterrado pelas máquinas e pela inteligência artificial, porque senão, em última instância, você vai perder o seu emprego, você vai ficar sem renda, enfim. Essa é uma abordagem muito comum, mas que também é muito baseada no medo. E eu acho que o aprendizado, pelo menos da forma como eu entendo, o aprendizado autodirigido, ele não pode ser baseado no medo. Ele precisa ser baseado no encantamento, ele precisa ser baseado na sua autenticidade, naquilo que você gostaria de fazer, naquilo que você sonha, naquela pessoa que você deseja se tornar. Então é muito mais uma abordagem pelo desejo do que pelo medo. E eu acho que isso é importante da gente sinalizar, porque é uma visão que engloba toda o meu entendimento, a minha compreensão sobre esse tema e que também está manifesta também no A2. Tem inclusive uma frase que eu gosto muito do Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz que o futuro não é um lugar para onde você está indo, o futuro é um lugar que você está criando. E eu acho que essa frase ela resume bem essa minha visão sobre a aprendizagem autodirigida como uma ferramenta que te possibilita criar o futuro a partir do que te encanta, a partir daquilo que realmente faz sentido para você, e a partir daí você vai dando sentido para o seu aprendizado também. Quero te contar, então, o que eu entendo por a definição de aprendizagem autodirigida. A aprendizagem autodirigida, para mim, é você assumir as rédeas do seu processo educacional. Ou seja, você não delegar as decisões para ninguém, ou para nenhuma instituição, ou para nenhuma cultura, no sentido do que você aprende, como você aprende, com quem você aprende, onde você aprende, quando, por quê, e todas essas perguntas. Isso não significa, já vou falar sobre o que a aprendizagem autodirigida não é, mas isso não significa que você não possa aceitar convites de outras pessoas, de instituições, enfim, para aprender coisas que são importantes para você. Desde que você tenha consentimento, desde que você expresse o seu sim, desde que faça sentido para você, você pode usar todos os ambientes de aprendizagem disponíveis, inclusive o aprendizado formal, mas isso não vai deixar de ser autodirigido por causa disso. Mas a aprendizagem autodirigida, para mim, é um processo onde você conserva a sua soberania, onde você, como aprendiz, você consegue ter essa autonomia e essa consciência, essa intencionalidade no sentido de criar as próprias oportunidades de aprendizado e também aproveitar as oportunidades de aprendizagem que surgem e que emergem para você. E agora a gente pode também explorar o que a aprendizagem autodirigida não é, porque às vezes é bom a gente entender um conceito também pelo seu contrário ou por aquilo que
faz oposição a ele. O aprendizado autodirigido não é aprender sozinho. Essa é uma confusão que acontece muitas vezes e isso está bem distante da verdade, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o CEP mais R. Vocês vão ver que pelo menos duas das principais fontes de aprendizagem do aprendiz autodirigido são fontes eminentemente sociais, ou seja, aprendendo nas relações, aprendendo com outras pessoas. Então, aprender de maneira autodirigida não é aprender sozinho, não é aquele cara, tipo aquele autodidata meio antissocial, meio nerd, né? Que às vezes a gente tem o estereótipo de uma pessoa que aprende assim, aqueles gênios incompreendidos. Não é isso, né? Embora o aprendiz autodirigido ele tenha, sim, uma capacidade desenvolvida de aprender de maneira independente, ou seja, por conteúdo, pelo Google, né? Por experiências que ele mesmo vive, ele também tem essa capacidade de aprender pela via social e isso potencializa muito como que ele consegue aproveitar e criar suas próprias oportunidades de aprendizado. Outra confusão comum dentro da aprendizagem autodirigida é confundir ela com a aprendizagem informal. E eu entendo um pouco de onde veio essa confusão, mas pelo menos da forma como eu vejo, que é um conceito mais amplo de aprendizagem autodirigida, eu entendo que o aprendiz autodirigido é aquela pessoa que consegue navegar, transitar entre os 4 ambientes de aprendizagem disponíveis, ou os 4 lugares, entre aspas, que você pode ir para aprender. O primeiro deles é o que a gente conhece muito bem, educação formal. O aprendiz autodirigido, ele pode sim, como eu falei anteriormente, ele pode usar as oportunidades formais de aprendizado, ou seja, escolas, faculdades, universidades, pós-graduação, cursos estruturados, dentro de empresas, as ofertas de aprendizagem do RH, da área de recursos humanos, das lideranças, os treinamentos, os cursos dentro da empresa, enfim. Tudo isso são ofertas ou iniciativas de educação formal e o aprendiz autodirigido, quando ele entra nesse ambiente formal, ele entra com uma mentalidade diferente, porque ele entra entendendo que ele tem coisas que ele quer buscar ali, ele aceitou o convite para estar ali de maneira consentida, mas ele não está ali para cumprir tabela, ele não está ali para agradar ninguém, ele está ali para aproveitar aquelas oportunidades e extrair o máximo daquela experiência, né? Talvez aqui isso não se reflita numa nota 10 ou em qualquer coisa do tipo, mas ele entende que aquela oportunidade de algum modo espelha algo que é importante para ele buscar e construir. Então o aprendiz autodirigido ele pode sim beber nas oportunidades de educação formal. O segundo ambiente que o aprendiz autodirigido pode utilizar para aprender é a educação não formal. A educação não formal é quando você vai fazer um curso online, por exemplo, é quando você vai fazer um curso livre de fotografia, um workshop, quando você vai visitar um museu, uma galeria de arte, uma instalação. A característica da educação não formal é toda iniciativa de aprendizado intencionalmente criada para gerar aprendizado e que ela já foi organizada previamente por alguém. Então, quando você chega num museu, por exemplo, você tem lá a curadoria do museu, as obras, os autores, os pintores, etc. Aquilo já foi organizado de uma certa forma com uma certa intenção que quer te provocar alguma coisa, reflexão, aprendizagem, uma experiência estética, enfim. Então, a educação não formal tem essa característica que também existe na educação formal. A diferença aqui é que a educação formal ela tem a chancela, ela tem o selo de uma autoridade educacional, de um território, no caso do Brasil, é o MEC. Então, uma iniciativa de educação formal tem lá uma chancela do MEC para funcionar, para expedir certificados, diplomas, enfim. A educação não formal não tem isso, mas ainda assim são esses ambientes estruturados e organizados previamente. Então, o aprendiz autodirigido pode se utilizar desse ambiente, fazendo os cursos, se matriculando, se inscrevendo nessas iniciativas, participando disso sempre que entender que isso faz sentido dentro da sua trajetória, nos seus interesses de aprendizado. O terceiro ambiente do aprendiz autodirigido é, sim, a aprendizagem informal ou educação informal. Eu defino a aprendizagem informal como toda ocasião, toda vez que você intencionalmente cria e organiza o seu próprio percurso de aprendizagem. Esse percurso ele pode ser ultra simples, por exemplo, quando você quer saber mais sobre a biografia de um cantor, e aí você digita lá no Google, digita no Wikipédia, você encontra o verbete, e aquilo ali, 5 minutos, você resolveu o que você queria saber, é uma ação de aprendizagem informal. Até também ações muito complexas, muito mais longas, muito mais duradouras. Por exemplo, quando eu fiz o meu projeto, que eu contei
sobre novas formas de aprendizagem de adultos, né, que é a pesquisa que eu chamei de doutorado informal, essa foi uma ação que durou mais de 2 anos, durou mais ou menos 2 anos e meio. Então, essa também é uma ação de aprendizagem informal. As duas têm essa característica em comum, que é você, né, uma pessoa, ela ativamente cria essa oportunidade de aprender, então ela organiza isso, não é organizado previamente igual a educação não formal e a educação formal. Então a aprendizagem informal ela tem essa característica que acaba trazendo mais autonomia para o aprendiz, porque ele não só escolhe as oportunidades que ele pode e quer se direcionar, como ele cria essa oportunidade desde o início, então o grau de autonomia tende a ser maior. Tem também um quarto ambiente que eu acho muito interessante de pensar sobre ele, que é a aprendizagem incidental, ou então a gente pode dizer também randômica, que é uma forma de aprender que você não está planejando, é um aprendizado fortuito, um aprendizado que cai no seu colo por causa de uma situação que você não estava prevendo, não estava intencionando. Por exemplo, esse é um exemplo um pouco trágico, mas eu acho que ele explica bem. Quando alguém na sua família morre, um parente, alguém querido, alguém próximo, a gente fica muito mal, a gente sofre muito, vive o luto e tudo mais, mas geralmente também esse tipo de experiência é uma experiência que nos faz aprender uma série de coisas sobre a vida, sobre quem nós somos, sobre o que a gente quer fazer, quais são as nossas prioridades e tudo mais. E isso é aprendizagem incidental. Obviamente que a gente não queria que essa pessoa morresse, mas quando isso acontece, a gente pode, estando aberto, estando disponível, entendendo que isso pode ser também uma forma de aprender alguma coisa, com essa abertura a gente consegue praticar também a aprendizagem incidental. Então, essas 4 modalidades, a aprendizagem formal, a aprendizagem não formal, a aprendizagem informal e a aprendizagem incidental, são os 4 ambientes que o aprendiz autodirigido tem à sua disposição. Então, o aprendiz autodirigido não é o mesmo que o aprendiz informal. Ele pode usar o espaço do ambiente informal se fizer sentido para ele, mas ele tem todo esse leque de possibilidades à sua disposição e, a partir disso, ele vai, como eu já disse, criando as oportunidades ou aproveitando as oportunidades de aprender que vão fazendo sentido dentro do caminho dele. Depois de entender que a aprendizagem autodirigida não é a mesma coisa que a aprendizagem informal, a gente precisa muito também ressaltar aqui que a aprendizagem autodirigida não é um processo sem forma ou estrutura, porque é um fenômeno comum que eu observo em pessoas que estão começando a se descobrir como aprendizes autodirigidas, estão começando a se interessar por isso, é que elas às vezes têm tantos traumas da educação tradicional, da educação heterodirigida. Heterodirigido é o contrário de autodirigido, ou seja, outra pessoa está controlando e impondo para você as formas de aprender, o que aprender e tudo mais. Então as pessoas às vezes têm tantos traumas em relação a essas suas vivências na escola, na faculdade, etc., que quando elas descobrem esse terreno da aprendizagem autodirigida, elas querem nadar de braçada, o que não é errado, obviamente, mas elas querem fazer de tudo, elas querem, não querem dar nenhuma forma para o processo, não querem estruturar nada, querem simplesmente explorar livremente, de uma maneira quase libertinosa, Isso, embora eu entenda as razões e acho que tem um porquê, eu acho que é importante a gente dizer, até diferenciando, aprendizagem autodirigida, aprendizagem informal, que você pode sim dar estrutura, dar forma para o seu aprendizado autodirigido. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre algumas das formas específicas que eu criei, que eu acho que podem ser métodos para você fazer isso de uma maneira mais específica, mais estruturada. Mas agora o importante é dizer que a aprendizagem autodirigida pode ser uma coisa muito estruturada, pode ser uma coisa tão estruturada quanto você queira, quanto faça sentido para você. E o aprendiz autodirigido vai criando essas estruturas ou vai aceitando convites para navegar nas estruturas que já estão criadas, de uma maneira onde ele se mantém soberano nesse processo, de uma maneira onde ele consegue manter, enfim, a sua autodireção. Por fim, a última coisa que a aprendizagem autodirigida não é uma possibilidade somente acessível a grupos minoritários ou grupos privilegiados, pessoas com muito dinheiro,
pessoas com muita oportunidade na vida, enfim. É claro que o seu privilégio, o seu nível de privilégio em geral, vai impactar em absolutamente qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Infelizmente, a gente tem uma sociedade muito desigual, mas talvez a única razão pela qual a aprendizagem autodirigida talvez ainda não tenha sido muito disseminada para pessoas com menos nível de privilégio é porque o nosso sistema educacional, de maneira geral, a educação tradicional, não deseja que isso aconteça. Não tem nenhum interesse em que isso aconteça e está muito viciada, né, na educação heterodirigida, que é justamente esse processo, como eu falei, do outro controlando tudo que você aprende e não te deixando espaço, respiro para você conseguir conduzir o seu próprio processo de aprendizado. Então, como a gente não foi ensinado, como a gente não foi acostumado a aprender de maneira autodirigida, então, de fato, é uma coisa que não está disseminada e a gente precisa fazer esse esforço, né, como o A2 propõe, de fazer isso chegar para mais pessoas, inclusive, especialmente pessoas menos privilegiadas. Mas não é uma oportunidade, um caminho de aprendizado que é restrito a pessoas com um alto nível de privilégio. Pelo contrário, se você conseguir entender como funciona a aprendizagem autodirigida, se você tiver um mínimo de recursos, né, disponíveis para você, que às vezes são pessoas próximas, né, pessoas da sua rede, enfim, você já vai conseguir ter um monte de oportunidades de aprendizagem fazendo esse processo da autodireção. Então, é uma ferramenta acessível a qualquer um. É muito importante eu posicionar aqui para você que, até falando sobre essa questão de como o sistema educacional tradicional não está interessado, ou pelo menos não se mostrou interessado até agora, em promover a aprendizagem autodirigida, e é muito importante ressaltar aqui que esse sistema que muitos de nós, ou talvez a grande maioria de nós, passou muitos e muitos anos dentro dele, que é um modelo escolarizado de educação, ele tem muitas influências sobre a forma como a gente entende a educação hoje. E essa talvez seja uma das razões principais pelas quais é difícil a gente despertar para a aprendizagem autodirigida e a gente assumir as rédeas do nosso próprio processo educacional, porque a gente foi acostumado durante muitos anos a fazer exatamente o oposto, ou seja, delegar esse processo para outras pessoas de uma maneira que os outros impõem sobre nós a vontade deles, do que eles entendem que é importante que a gente aprenda. Nesse sentido, eu lancei um livro chamado Crenças Escolarizantes, a educação heterodirigida e tradicional que ainda vive em você. E nesse livro eu falo sobre algumas crenças, né, algumas influências desse contexto e que com o tempo foram sendo introjetadas na gente e que dificultam ou tornam mais desafiador o processo da gente despertar para a aprendizagem autodirigida. Não sou capaz de aprender sem um professor ou um mestre. Essa é uma das mais básicas e é das mais clássicas das crenças escolarizantes. A gente começa a acreditar que se não tiver uma pessoa me explicando, se não tiver uma pessoa me ensinando, se não tiver uma pessoa que está ali contando o fenômeno para mim, de uma maneira mastigada, então eu não vou conseguir aprender. Então você sempre tem um intermédio na sua interação com a realidade. E isso não é verdade. A gente é perfeitamente capaz de interagir com a realidade e a partir disso aprender coisas importantes pra gente. Eventualmente a gente pode lançar a mão dessa figura, né, dessa ideia de você ter alguém que te apoia, que te ensina, que te conta coisas, que te explica, mas isso não é uma coisa necessária e para a gente conseguir potencializar a aprendizagem autodirigida, a gente precisa sair dessa crença. Uma consequência dessa primeira crença que eu falei é uma segunda, que é aprender é igual a ser ensinado. É engraçado que a gente ficou tanto tempo respirando o ambiente escolarizado que a gente começou a confundir aprender com ser ensinado. E aí, uma consequência lógica do que eu falei agora é que não necessariamente você pode aprender um monte de coisas, né, sem ser ensinado. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui agora, porque todos nós, ou quase todos nós, aprendemos a falar, aprendemos a andar quando a gente era bebê e foram processos absolutamente autodirigidos e, no caso, informais, né? Então, a gente tem essa capacidade dentro da gente e a gente não pode confundir aprender com ser ensinado, porque senão toda hora a gente vai ficar esperando pelo ensinamento, toda hora a gente vai ficar esperando alguém nos autorizar a aprender. E isso é uma postura contrária ao aprendiz autodirigido, que é uma postura heterodirigida. Uma terceira crença importante é que só existe um tipo de inteligência medida pelo QI,
ou então pelas notas das provas, ou pelo quanto você bate uma meta, enfim, esse tipo de coisa. E isso também não é verdade. Já foi colocado, já foi estudado cientificamente o fato de existirem diversas inteligências, diversos tipos de inteligência diferentes, e você, como aprendiz autodirigido, você vai explorando, né, o seu potencial, os seus talentos, aquilo que você faz bem, aquilo que talvez você faça bem, mas você ainda nem sabe disso, porque você ainda não tinha se experimentado nessa nova habilidade, e você vai descobrindo esses lugares de força, e você com isso vai conseguindo acessar a sua própria genialidade. Eu entendo, eu acredito que todos nós somos gênios, né? Somos muito bons, somos excelentes em pelo menos uma coisa, e provavelmente em muitas coisas. Mas a gente ainda não descobriu isso, muitos de nós não descobrimos isso. Qual que é o caminho para descobrir? A aprendizagem autodirigida. Você se explorar, você experimentar e conseguir ir entendendo quais são essas suas áreas de força. Então, não existe só um tipo de inteligência, e essa inteligência não é medida só por essas ferramentas cognitivistas aí, como QI ou notas ou qualquer coisa desse tipo. Uma outra crença muito permanente, né, no nosso pensamento é que existe o jeito certo e o jeito errado, entre aspas, né, de se fazer e de se pensar as coisas. Isso é uma lógica que vem totalmente do nosso modelo escolarizado de educação. Porque a todo momento a gente estava sendo avaliado em termos de resposta certa, resposta errada. Perdeu ponto, ganhou ponto. Reproduziu o que o professor acha que é o certo, então você ganhou pontos, passou na prova, passou no vestibular, enfim. Então aqui a ideia não é propor um relativismo exagerado, mas a questão é que a gente entenda que o mundo não é preto e branco, o mundo não é maniqueísta, o mundo não pode ser olhado com essa visão reducionista para as coisas, né, em que existe o certo, existe o errado, existe o feio, existe o bonito, existe o bom, existe o ruim. Né? As coisas são muito mais complexas que isso. E seria muito bom se as crianças, os adolescentes, enfim, as pessoas começassem a descobrir essa complexidade, conseguir navegar nessa complexidade desde cedo. Infelizmente isso não acontece e a gente fica com essa crença na nossa cabeça, às vezes até, né, durante boa parte da vida adulta, né, mas é para a gente desconstruir isso, né? E a aprendizagem autodirigida nos convida a fazer essa desconstrução. Por fim, uma última crença que eu quero comentar aqui, poderia falar de muitas outras, porque no livro tem muitas, é que burro velho não aprende truque novo. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas é um ditado para dizer que pessoas mais velhas não vão ter capacidade de aprender coisas novas, de se atualizar, de pesquisarem, de estarem aprendendo coisas que são importantes para elas. E isso não é verdade. A gente tem uma possibilidade de aprender, isso falando neurologicamente, a vida inteira. Né? A forma como a gente faz isso vai mudando ao longo do tempo, mas qualquer pessoa com qualquer idade é capaz de aprender, né, aquilo que deseja, aquilo que faz sentido, aquilo pelo qual ela é motivada intrinsecamente. E no A2 a gente vai justamente aprender a fazer isso, aprender a despertar para esse potencial. Você pode estar se perguntando agora, e com razão, mas como que a gente faz isso? Como que a gente aprende dessa forma autodirigida, pelo amor de Deus? Porque eu coloquei aqui até agora vários empecilhos, obstáculos, desafios, falei sobre o que a aprendizagem autodirigida não é, foquei no que ela não é. Então agora eu vou começar a contar um pouquinho para você alguns dos caminhos, sem querer ser o dono da verdade, sem querer apontar um método infalível ou qualquer coisa do tipo, mas eu quero te apontar alguns caminhos que eu entendo que são importantes, interessantes, que me ajudaram muito ao longo desses anos a praticar a aprendizagem autodirigida comigo mesmo e apoiar outras pessoas também a fazerem isso. O primeiro desses caminhos ou desses métodos que eu acho que faz muito sentido você saber é o CEP+R, que é uma sigla para conteúdo, experiências, pessoas e redes, que eu criei com meu amigo Conrado Schlohauer, que é também um grande ativista da aprendizagem autodirigida e ao longo da vida. E o CEP+R é essa sigla que resume as 4 fontes, ou então os 4 caminhos pelos quais você pode aprender qualquer coisa que você queira ao longo da sua vida. Conteúdo, né, o C, a primeira letra é o C de conteúdo, é basicamente o modo que a gente está mais acostumado para aprender, porque é o modo predominante na educação escolarizada tradicional. Quando eu falo de conteúdo, estou me referindo a livros, leituras, vídeos no YouTube, podcasts, artigos científicos, posts de blog, enfim. Em diversas mídias você pode acessar conteúdo,
conteúdos, especialmente no meio digital hoje, que te dá uma infinidade de possibilidades para isso, mas o conteúdo é esse conhecimento que alguém produziu, deixou lá, prontinho, e você acessou de algum modo, com uma finalidade de aprendizagem explícita ou não. Então, o desafio hoje de conteúdo talvez seja não você conseguir acessar conteúdos que você entenda que são importantes, mas você conseguir tirar o excesso, você conseguir eliminar o excesso de informações, e conseguir ter foco nas coisas que realmente são importantes para você. No A2 a gente vai falar bastante sobre como você consegue fazer isso, dar foco para o seu aprendizado e ter a autodisciplina necessária para conseguir persistir nele. Então, conteúdo, ser de conteúdo é isso. A segunda letra é o E de experiências. Então, experiências, no caso aqui, é toda vez que você vivencia o seu aprendizado no mundo real, numa situação concreta, prática. E tem muitas formas de fazer isso, não só a forma óbvia, que seria você colocar em prática um aprendizado. Então, por exemplo, se você está aprendendo a cozinhar um risoto, a experiência seria você ir lá de fato e testar e fazer o risoto para ver se ele fica bom ou não. Você pode pegar um conteúdo, que é uma receita, você pode conversar com uma pessoa, logo eu vou falar dela, das pessoas, do P de pessoas. Enfim, tem várias formas, mas no fundo, você só vai conseguir aprender a cozinhar o risoto se você viver o E de experiências. Se você quiser aprender a ser uma pessoa mais empática, para praticar mais empatia, você pode ler todos os livros da Brené Brown, todos os livros de empatia, assistir todos os TED Talks sobre isso, mas você realmente só vai conseguir ser mais empático, de fato, quando você começar a praticar, quando você começar a treinar, e aí você vai ter conversas com alguém, você vai conseguir doar empatia para essa pessoa, você vai conseguir escutá-la melhor, e você vai treinando, refletindo sobre isso e vai conseguindo se aprimorar por meio de situações, de vivências no mundo real, na prática. Isso é o E de experiência. Tem também o P de pessoas, que é o exemplo que eu comentei agora. Quando você vai cozinhar um risoto, você pode recorrer a um chefe de cozinha ou simplesmente a um amigo seu que sabe fazer risoto, você vai lá e pergunta para ele como é que faz. E, na verdade, a gente aprende pela via do P de pessoas o tempo inteiro, mas no A2 a gente aprende formas mais intencionais e mais efetivas da gente potencializar o aprendizado com pessoas, por exemplo, por meio de entrevistas, por meio de pedidos de mentoria, por meio de buddies, que são parceiros de aprendizagem, que te ajudam a ter comprometimento, que te ajudam a sustentar os seus objetivos. Então tem várias formas diferentes pelas quais você consegue potencializar seu aprendizado pela via de P de pessoas. E por fim, a letra R do CEP mais R é redes, ou seja, qualquer tipo de grupo, comunidade, movimento, associação, qualquer grupo, agrupamento de pessoas mesmo, que você pode se conectar e aprender, acelerar o seu processo de aprendizado por meio daquilo. Então, por exemplo, se você está querendo aprender sobre Design Thinking, que é uma abordagem de design, aí você pode buscar, você pode dar um Google, então você pode perguntar para algumas pessoas que você conhece, que conhecem mais sobre Design Thinking, você pode buscar as redes no mundo e no Brasil que estão interessadas em investigar esse assunto, em produzir conhecimento sobre isso, em criar espaços de prática dentro dessa abordagem. E uma vez que você se conecta a essas redes, você consegue acelerar muito o seu processo, porque você tem acesso a uma curadoria viva de conhecimentos, e essa curadoria, ou seja, essa forma de organizar, de cuidar do conhecimento, de processar, de sistematizar tudo aquilo, vai ser muito mais interessante muitas vezes para você do que se você ficasse lá só dando um Google e tentando encontrar quais são as fontes relevantes, quais são as fontes não relevantes sobre esse assunto que é Design Thinking. Então as redes elas têm esse potencial de acelerar por meio dessa curadoria que elas oferecem. Então o CEP mais R é um conjunto de 4 caminhos que se desdobram em subtipos, em subcaminhos, que você pode usar para aprender qualquer coisa que você queira, desde aprender a tocar violão, até aprender inglês, até aprender Design Thinking, como eu falei aqui, cozinhar, enfim, qualquer coisa você consegue destrinchar a partir dessas 4 fontes de aprendizado. Só com o CEP mais R, eu já acho que você já vai conseguir fazer muita coisa
e também com essa compreensão da aprendizagem autodirigida que eu comentei, né, no início desse vídeo. Mas ainda tem mais uma coisa que eu acho que pode ajudar muito, que tem a ver com como que você organiza essa sua aprendizagem autodirigida ao longo do tempo. Porque o CEP mais R ele tem a ver com os modos que você consegue aprender, os caminhos, né, os métodos, as abordagens para isso. E também a gente pode falar aqui do que eu chamo dos modos de jogo, né? Ou seja, os modos que você pode jogar este jogo que é a aprendizagem autodirigida. Eu gosto dessa metáfora do jogo porque realmente eu acho que a gente pode pensar, se a gente pensar isso como um jogo, isso torna o processo mais divertido, isso torna a coisa toda mais lúdica. Então, eu quero colocar aqui 3 modos de jogo que eu acho que são interessantes e que tem muito a ver com a aprendizagem informal, além, né, de ser um processo autodirigido. São modos de jogo que privilegiam o aspecto informal. O primeiro deles são os momentos. Um momento, dentro da aprendizagem autodirigida, como eu defino, é uma situação pontual onde você vai aprender, talvez durante algumas horas, talvez até durante menos de uma hora, ou então até uma duração máxima de alguns dias, talvez de uma semana. E essas situações pontuais, ou esses momentos, eles são muito úteis para quando a gente quer experimentar alguma coisa, para quando a gente está com uma curiosidade sobre determinado assunto, mas que não é algo com o qual a gente quer se comprometer tanto nesse momento, a gente às vezes não temos tempo, né, suficiente para, né, fazer essa dedicação mais profunda. Então você pode criar um momento, estruturar, né, um momento é como se fosse uma jornada de aprendizagem pequenininha, em que você faz ela ali com início, meio e fim, e isso é uma situação pontual que vai, naquele momento você se dedica, mas você sai, né, logo desse processo, e isso te poupa tempo e faz com que você consiga explorar dessa forma. O segundo modo de jogo é o que eu chamo de jornadas. E as jornadas, elas têm 3 tamanhos, que são P, M e G. E as jornadas, elas são, né, caminhos de aprendizagem estruturados, que você estrutura, planeja minimamente, e geralmente elas têm 3 fases. Eu não vou entrar tanto nas fases aqui, para esse vídeo não ficar gigantesco, mas basicamente essas 3 fases são exploração, sprints e entrega. Então na primeira fase da jornada você explora, você ainda está entendendo o que você quer aprender, como você quer aprender, e aí você vai conversando com um monte de pessoas, você vai experimentando diferentes caminhos, até você encontrar um horizonte, né? Até você encontrar uma frente que você quer realmente se comprometer e passar para essa próxima fase, que são as sprints. E aí você faz um projeto, né? Você pode criar ali minimamente uma estrutura. No A2 eu te conto um pouco mais sobre como você pode fazer esse projeto. E aí você passa para essa fase 2 de sprints, que é quando você cria pequenos movimentos ao longo do tempo, pequenas sprints. Sprint é igual aquela corrida, né? Que é aquela corrida de velocidade, que o cara corre 100 metros, 200 metros. Então são períodos curtos e intensos de trabalho, ou no caso aqui de aprendizado focado. E aí você vai organizando, né, aquilo que você se comprometeu em aprender dentro dessas sprints ao longo do tempo, e a cada uma das sprints você vai conseguindo avançar e aprofundar mais dentro do seu horizonte, daquilo que você quer aprender. E aí a última fase é a fase de entrega, que é onde você começa a embalar esses conhecimentos, essas descobertas, esses aprendizados, de uma maneira que você possa compartilhar isso com outras pessoas, entendendo que o compartilhamento é uma forma muito potente de você extrair sentido do que você está aprendendo. E também você pode, na fase de entrega, você também pode fazer, além de compartilhar, você pode criar para si mesmo um desafio final, ou seja, como se fosse uma fase como se fosse o chefão, né, dentro de uma fase de videogame, é quando você vai encarar um desafio que vai trazer para você um nível de habilidade maior, que vai requerer de você essa dose maior de habilidade, de modo que você consiga vencer esse desafio. Então, exploração, sprints e entrega são 3 fases arquetípicas, né, no sentido de serem 3 fases comuns que aparecem dentro de jornadas de aprendizagem autodirigida. E aí você tem as jornadas tamanho P, né, que são jornadas ali de 1 semana até 3 meses mais ou menos de duração. Você tem as jornadas tamanho M, que são jornadas de 3 a 6 meses, né, de acordo com a minha definição. E você tem jornadas G, que são, né, de 6 meses até vários anos, eventualmente, elas podem ter, que é por exemplo, o meu processo de doutorado informal foi uma jornada tamanho G,
né, porque durou mais ou menos uns 2 anos e meio. Então as jornadas são um segundo modo pelo qual você pode estruturar, organizar, planejar essa sua aprendizagem autodirigida ao longo do tempo, né, de uma maneira que faça sentido para você, né, que você consiga se comprometer ao longo do caminho. Por fim, a gente tem o terceiro modo de jogo, que eu chamo de infinito, ou seja, é quando você não está aprendendo de maneira estruturada dentro de um momento ou dentro de uma jornada. Você está aproveitando as oportunidades que aparecem para você para aprender, então ela tem um foco infinito, né? Tem um foco específico em aprendizagem incidental, embora também possa ter a aprendizagem intencional dentro de educação formal, informal e não formal. Mas esse modo de jogo é um modo que você está, vamos dizer assim, mais relaxado, né? Mais tranquilo, e você ainda assim existem maneiras pelas quais você pode potencializar seu aprendizado autodirigido estando nesse modo onde você não está dentro de um momento ou de uma jornada específica. Eu conto mais sobre isso também dentro do curso. Então, recapitulando, a gente tem esses 3 modos de jogo que são momentos, jornadas, PMG, e infinito. São 3 mecanismos diferentes que você pode praticar a aprendizagem autodirigida, e uma forma fácil de lembrar deles é entender o momento como um lago, entender a jornada como um rio e entender o infinito como um mar ou como um oceano, né? Acho que a partir dessa metáfora aquática acho que a gente consegue entender um pouco mais, né, o que é cada um desse modo de jogo, o que são cada um desses modos de jogo e como que você pode usar, extrair o máximo deles nos seus caminhos de aprendizado. Então, chegando no final desse vídeo, apresentei para você aqui alguns caminhos concretos, né, que você consegue usar para colocar em prática a aprendizagem autodirigida na sua vida. Falamos do que a aprendizagem autodirigida é, o que ela não é, né, alguns erros comuns, né, que as pessoas cometem, confusões que as pessoas fazem com o termo. E agora eu quero te contar um pouco mais sobre o curso, sobre o A2, porque eu acho que se você entrar nesse curso, se você resolver se inscrever, você vai conseguir ter acesso a um conhecimento, um conjunto de métodos, de abordagens muito mais profundo que eu conseguiria te passar aqui em um vídeo desse tamanho. Então, quero te contar um pouco mais sobre como vai funcionar esse curso do A2. A primeira coisa importante de você saber é que uma vez que você comprar o curso, você vai ter acesso aos conteúdos, a toda a experiência do curso durante 1 ano, né, que eu acho que é um tempo mais do que suficiente para você conseguir explorar todo o material e para você conseguir também acessar os encontros e tudo mais que a gente oferece dentro do pacote do curso. Falando nos encontros, acho que essa é uma coisa muito legal de ressaltar, porque embora todo o conteúdo esteja assíncrono, ou seja, você faz no tempo que você quiser, acessa na hora que você quiser, né, encaixa dentro da sua rotina, a gente vai ter encontros mensais. Eu vou fazer encontros mensais para quem quiser, né, são absolutamente opcionais, porque como eu digo no curso, tudo é convite, dentro da aprendizagem autodirigida, tudo é convite. Então esses encontros você pode acessar, vão ser encontros ao vivo, eles vão ficar gravados, inclusive, você vai ter acesso às gravações, mas você pode vir, né, nesses encontros, interagir comigo, a gente vai ter temas específicos, né, que se conectam com os temas do A2, com os temas das aulas, e a gente vai tirar dúvidas, fazer mentoria coletiva, explorar casos reais, então vão ser espaços bem legais que a gente vai poder estar mais próximo e ir criando essa rede de alunos, né, essa rede de aprendizes autodirigidos ao longo do tempo. Uma coisa muito importante, acabei de falar, mas eu quero ressaltar, sublinhar aqui, porque isso, eu acho que eu nunca fiz um curso dessa forma, mas acho que é interessante para muita gente, é que você faz isso, você faz o curso no seu tempo, né? Você encaixa ele dentro da sua rotina. Por exemplo, essa é uma proposta muito diferente do MOL, né? Por exemplo, porque o MOL é uma comunidade, o MOL é um espaço onde a gente tem encontros síncronos, né, com uma carga horária maior, onde você precisa se dedicar, porque você pode até não se dedicar, mas aí você não vai conseguir extrair muito da comunidade. Então aqui no caso do A2, você faz esse curso no seu tempo, você encaixa do jeito que você quiser, todo o conteúdo já vai estar, né, pronto quando você entrar, exceto algumas aulas que são extras, né, aulas bônus, que eu vou fazer ao longo do tempo e que aí você vai podendo acessar também, elas vão sendo liberadas progressivamente.
Uma coisa muito legal do A2 também, eu tive o privilégio de poder contar com a ajuda dessas pessoas, são os convidados especiais que a gente vai ter ao longo do curso. Então, quando você entrar, você já vai ver que várias das aulas têm materiais complementares, materiais extras, que são entrevistas com pessoas que eu admiro, grandes aprendizes autodirigidas, pessoas que conhecem muito sobre essa temática de educação, de autodireção, e que estão comigo. Eu entrevistei várias delas, a gente gravou esses papos em vídeo e também alguns áudios que a gente teve acesso, que eu consegui gravar. A gente vai ter, por exemplo, a presença da Rebecca Koritz, que é uma grande amiga sueca, mexicana, para contribuir na aula de crenças escolarizantes. A gente tem a presença do Blake Bolos, que é um amigo que eu traduzi, como eu falei, o livro A Arte da Aprendizagem Autodirigida para o português. Ele contribui na aula de atitudes do aprendiz autodirigido. A gente tem a presença de alguns dos tutores do MOL que gentilmente, generosamente aceitaram estar comigo nesse convite para uma entrevista, e eles abordam temas específicos, que são da especialidade de cada um deles. Então a gente tem assim um leque de convidados muito especiais. O próprio Conrado, que eu criei junto com ele, o CEP mais R, a gente tem um papo onde a gente fala só sobre CEP mais R, explora esse conceito, esse método mais na prática. Então a gente tem muitos convidados especiais que vão abrilhantar muito esse processo, e vão somar com outras vozes no conjunto do A2. Por fim, eu já falei aqui, mas quero ressaltar também, sublinhar, que a gente vai ter atualizações constantes do curso ao longo do tempo. Isso é importante, porque não é como se você estivesse só comprando um pacotão de conteúdos, você abre lá e consome, Não é essa relação que eu quero construir com você e com os aprendizes que escolherem estar dentro do curso. Eu quero construir uma relação mais contínua, mais duradoura, mais próxima, porque eu acho que isso é importante para esse aprendizado acontecer. Então, ao longo do tempo, eu vou atualizando o programa, a ementa, o conjunto de conteúdos com novos conhecimentos, novos assuntos, inclusive coisas que vocês sugerirem, a gente vai conseguir incorporar também ao longo do tempo. Eu vou estar sempre atento a isso. A gente pode construir esse diálogo de maneira constante. Então, essas atualizações constantes também são um dos pontos altos. Eu acho que ao longo do tempo essa experiência vai ficar cada vez melhor. Era isso, minha gente. Fico feliz de você ter assistido até aqui. Me sinto muito privilegiado por estar podendo compartilhar essas coisas todas que eu aprendi ao longo desses anos, e faço o convite, reforço esse convite para que você esteja comigo no A2. Eu vou adorar ter sua presença lá, e a gente com certeza vai ter mais momentos para interagir, nos encontros e em outras esferas que a gente pudesse encontrar por aí. E eu espero que esse vídeo, mesmo que você escolha não se inscrever no curso, que ele tenha te ajudado a entender mais sobre o que é aprendizagem autodirigida, como que você pode se perceber como esse aprendiz que entende o próprio processo de aprendizado, que assume o controle desse próprio processo, e mesmo com todas essas influências, muitas vezes perversas, do sistema escolarizado de educação, que você possa usar esses conhecimentos que eu já trouxe aqui, o CEP mais R, os 3 modos de jogo, para criar as aprendizagens que você deseja na sua vida, porque acima de tudo a aprendizagem autodirigida é um processo que parte do encantamento, que parte daquilo que pulsa, daquilo que faz o seu coração vibrar. Essa é a coisa mais importante que você precisa ter, uma motivação forte o suficiente, uma curiosidade, um propósito forte para você conseguir construir a sua própria jornada de aprendizagem, da forma que fizer sentido para você. Eu entendo que isso é um movimento, eu entendo que o A2 é uma sementinha que eu estou plantando para a gente conseguir alcançar mais pessoas, para a gente conseguir disseminar isso para mais gente. Eu conto com você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais gente, compartilha essa página, e a gente segue em contato, podendo aprender juntos nos caminhos da vida por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.